Olá, como vai? Meu nome é Diogo Neves, sou professor de Ciências da Escola Municipal Menezes Cortes, da 7ª CRE. Na videoaula de hoje, eu estou postando conteúdo especificamente para as turmas de 9º ano. Pois é, não esqueci de vocês não. Então, qual é o tema dessa vez? Densidade. Então, a densidade é uma propriedade específica da matéria. E o que ela envolve a densidade? A densidade nada mais é do que a massa de um objeto, de uma matéria, dividido pelo seu volume. Então, como é que a gente calcula, por exemplo, a massa? A massa é o que nós vulgarmente chamamos de peso no nosso dia a dia. Tá? Mas para a física e para a química, peso é uma outra coisa, é uma força. E como é que a gente então mede a massa? Pegando um objeto, alguma coisa e colocando na balança. Aí nós vamos ter o valor da massa daquele objeto em gramas, em quilos, etc. E como é que a gente mede o volume de um objeto? A forma mais fácil, para o nosso dia a dia da gente fazer isso é a gente pegar um copo medidor e colocar água, e medir quanto tem de água naquele copo, inserir dentro daquele copo o objeto e ver quanto que o nível da água subiu, tá? Depois que aquele objeto foi inserido. Então essa mudança, essa diferença do nível da água que subiu vai ser o valor do volume daquele objeto. Então a gente pega e divide a massa pelo volume e nós vamos ter a densidade. Conforme eu expliquei, para medir a massa de qualquer substância, qualquer objeto, qualquer matéria é fácil. É só você colocar na balança e medir quantos gramas aquele objeto, aquela matéria tem. E para calcular o volume, como é que a gente faz? Então eu tenho esse copo medidor aqui, eu coloquei água até medir 300 ml. Está aqui, o nível da água. Eu quero medir o volume deste objeto aqui. Então eu vou pegar e vou colocar dentro da água. E ver o quanto de volume ele está marcando. Está marcando 350. Então, se inicialmente estava 300 ml e agora 350, a gente conclui que essa mudança nível da água foi por causa desse objeto que eu inseri. Então, se a diferença foi de 50 ml, então o volume que ele ocupa é 50 ml. Quando duas substâncias ou mais têm densidades bem diferentes, e a gente quer misturar, quer colocar todas elas juntas, elas vão formar o que nós chamamos de fase. Isso é muito fácil de observar quando a gente está misturando substâncias líquidas, fluidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse recipiente aqui, tá? Ele possui 3 líquidos com densidades diferentes, a gente consegue ver. Esse aqui mais escuro, esse aqui do meio e esse aqui de cima. Os 3 têm densidades diferentes. Outro exemplo bastante comum são os óleos trifásicos que a Natura vende, por exemplo. Temos aqui. Deixa eu ver se dá para observar melhor aqui. Vamos ver agora então como é que algumas substâncias que têm densidades bem diferentes se comportam formando as fases. Então a gente começa pela água, que tem uma densidade bastante conhecida, que é 1 grama por centímetro cúbico. Se a gente colocar óleo de cozinha, e tentar misturar com a água, ela vai formar uma fase. Como o óleo é menos denso que a água, ou seja, como o óleo tem menos de 1 grama por centímetro cúbico, então ele tende a formar uma fase sobre a fase da água, como a gente pode observar aí. Se a gente colocar uma cobertura de sorvete, tentar misturar a essa mistura, a gente vê que ela vai direto para o fundo. Significa que a cobertura de bolo, a cobertura de sorvete, de chocolate, é mais densa do que a água e mais densa do que o óleo de cozinha. E por último, se a gente pegar palitos de fósforo, como esses daqui, e colocar, o que será que vai acontecer? Eles não afundam. Significa então
que eles são menos densos do que o óleo de cozinha, ou seja, a madeira é menos densa do que o óleo de cozinha. Então, nessa mistura que a gente tem aqui, que a gente chama de mistura heterogênea, porque formam duas fases ou mais, nós temos 4 fases. A primeira fase lá embaixo é a fase da cobertura de sorvete e chocolate. A segunda fase aqui é a fase da água. A terceira fase é a fase do óleo. E a quarta fase é a fase da madeira, né, dos palitos de fósforo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham compreendido o que é densidade. E agora aguardem a próxima postagem que eu vou fazer sobre as propriedades gerais específicas da matéria, ok? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Vejo vocês.